Mais uma vez, boa noite a todos. E complementando aquilo que a Nancy acabou de falar, o melhor remédio para cada um de nós é o conhecimento que a gente passa a adquirir. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E logo no primeiro item está assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que, lá onde estiver, estejais vós também. Nessa passagenzinha aqui, eu imagino que algum discípulo de Jesus deve ter se dirigido a ele e questionado, né? Mestre, o que será de mim quando eu morrer? E aí Jesus deve ter falado para ele assim, ou para alguns deles, né? A gente não sabe. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ora, essas moradas a gente pode entender como uma questão material e como uma questão espiritual. Então a gente pode analisar sobre esses dois aspectos. Jesus nos informa que há várias moradas do corpo e da alma. E a espiritualidade confirma que os vários mundos podem ser classificados segundo o grau evolutivo dos espíritos. Que os espíritos se reúnem segundo a afinidade, originando mundos inferiores e superiores. Mas como consta no item 8 do capítulo, que está aqui, a classificação de mundos inferiores e superiores é antes relativa do que absoluta. Pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala evolutiva. Assim, nós seres humanos do planeta Terra, não somos os únicos do universo. Quando ele diz que é antes relativa do que absoluta, é que a Terra ela pode, em relação ao mundo, ser considerada superior ou inferior, né? Embora a gente esteja muito mais próximo dos inferiores do que dos superiores. Depois a gente vai ver por quê. No item 19, de tópico Progressão dos Mundos, está escrito assim do capítulo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, biológicos ou não biológicos, estão submetidos a ela, a lei do progresso, pela bondade de Deus. Ora, se não fosse assim, não haveria justiça divina, né? Porque só caberia aos seres animados o progresso e a evolução. Onde estaria a justiça de tudo que compõe o universo? Só uma parte privilegiada? Por isso, a lógica é que tudo evolui na natureza. E Deus deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada mais volta para o nada. Vocês lembram da lei de Lavoisier, quem estudou um pouco aqui, química e tal? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Está dentro dessa linha. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Progresso espiritual, progresso material. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva.
mas em graus insensíveis para cada geração. Ou seja, nós aqui nesse momento pelo qual estamos passando, a gente não consegue visualizar o planeta todo. Até um pouco que sim, né? Até por conta das coisas meio erradas que a gente faz de vez em quando. Mas há um progresso, considerando que a Terra tem 4 bilhões e meio da sua formação, a partir da sua formação, do sistema solar se formou, segundo a ciência informa que data mais ou menos disso. Então, imaginemos o que o planeta, o nosso planeta já não vem passando por aí, né? Então o planeta vai evoluindo de forma a oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Ou seja, o nosso planeta ele foi se adaptando conforme a evolução também dos seres que o habitam. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionado na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos, material e espiritual, o grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório ao mundo regenerador. E então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. E quem que vai fazer a Terra mudar para um patamar melhor? Jesus, Deus, ou é a gente? Lição de casa. Eventualmente que é a gente, né? Porque na medida que o nosso comportamental muda o planeta junto. Se nós persistíssemos sempre em fazer o mal, nem Jesus nem Deus mudaria isso. Não está falando aqui no começo que os mundos refletem as características de seus habitantes e vice-versa? Então quem vai fazer a Terra mudar para um patamar melhor é a gente. E isso é um pouco o que se explica todas essas coisas que a gente vem acompanhando no nosso dia a dia, nessas transformações loucas, né? É o estado, é o mundo, o planeta sendo chacoalhado no sentido da adaptação que vai estar transcorrendo já, né? As oportunidades que estão sendo dadas a todos, aquele que tiver a felicidade e a compreensão de agarrar, vai fazer parte do período feliz da Terra. Aqueles que se rebelarem e não compreenderem ainda, porque todos nós um dia vamos compreender, gente, é uma questão de tempo. Como a doutrina explica, todos nós vamos atingir o objetivo fim, que é o quê? Espírito puro, como, né, da esfera crística, como Jesus é. A questão é quanto tempo cada um de nós pretende levar para fazer isso. Categorias de mundos habitados. Mundos inferiores. Estes mundos são destinados a receber os espíritos primitivos em seu começo de jornada, logo que o ser humano é criado. Neles a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. Nessa fase primitiva do ser humano ele está mais preocupado da sobrevivência, né? Ter o que comer. Essencialmente isso.
O que distingue, né, o ser humano do animal? O ser humano ele começa a ter a percepção da sua individualidade. O animal não tem. Então, a partir do momento que a gente começa a ter a compreensão do eu, que eu sou uma individualidade, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo o tão falado dentro da doutrina espírita do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele só pode ser concedido àquele que entende que é um indivíduo. Né? Se eu não sei que eu sou um indivíduo, como que eu vou exercer o livre-arbítrio? E no começo da nossa jornada humana, na verdade a gente pouca compreensão tem até da individualidade, muito menos de usar o livre-arbítrio. Né? Então os mundos eles são adequados a propiciar esse começo da jornada, os mundos primitivos. Fazer os primeiros exercícios dando condição do ser humano ir adquirindo experiências e conhecimento. Um processo evolutivo. Até vir habitar um mundo intermediário. Nestes o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Nesta classificação está o nosso planeta Terra. Ou seja, hoje, no passado, a Terra já foi um mundo primitivo. Quando os nossos ancestrais lá estavam descobrindo o fogo, a idade da pedra lascada, aquela coisa toda, viemos progredindo e hoje estamos num mundo intermediário, onde o bem e o mal se misturam. Nós pertencemos a esta grande família da Terra, de acordo com a classificação dada pelos espíritos. Nessa família há os espíritos bons, medianos e maus. Como vemos, nós encontramos de tudo aí no nosso dia a dia, né? Isso é uma verdade. A tarefa de mudar a classificação da Terra para um mundo de regeneração cabe a nós, como a gente já falou aqui, integrantes dessa família. A partir do momento que melhoramos pessoalmente, conseguimos contribuir com a melhoria de mais alguém. Isso vai fazendo o planeta, através do nosso comportamental, ir mudando. Né? Mundos superiores. O grau superior de evolução faz com que nestes mundos a vida moral e material nestes mundos sejam muito diferentes das encontradas na Terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, a humana. Matando a nossa curiosidade, né? Como serão os habitantes dos outros planetas, né? Os seres humanos dos outros planetas? Serão altos? Como que eles andam? E eles aqui nos explicam que, na verdade, a forma humana ela perpetua em todos os mundos, com características mais, né, sutis, leves, belas nos mundos mais evoluídos, um pouco mais próximos dos nossos companheiros primatas, se for de um grau de evolução ainda pequeno. E ele termina aqui, né, dizendo isto, que a leveza específica dos corpos, isso nos planetas superiores, evoluídos, torna a locomoção rápida e fácil. É aquilo que a gente conhece por levitação, né? Não precisa de veículo, viu, gente? Lá eles vão só voando. A gente chega lá uma hora. A gente pode brevemente ter uma ideia desse processo dos graus, né, evolutivos dos planetas, olhando o nosso sistema solar que está aqui do lado. Quando da formação dele, houve uma nebulosa, né, isso o meio científico explica, né, e a espiritualidade também. Se vocês quiserem ter uma ideia legal do progresso da evolução do nosso planeta, tem um livrinho psicografado por Chico Xavier e o Emmanuel, né, que relata, chama A Caminho da Luz. Não sei se vocês já escutaram falar. Quem tem curiosidade de saber, ali ele conta a história toda do progresso do nosso planeta. É um livro muito legal de ler, bem cativante.
Ali vocês têm bastante informação do processo, das etapas que o nosso planeta vem passando e para onde a gente vai ter que chegar. E o nosso sistema solar, pelo que a ciência fala, né? Na sua formação, então, havia uma nebulosa, houve uma aglutinação, se formou o Sol, muita energia liberada, em torno do Sol começaram a se aglutinar os planetas. E os planetas, que com uma densidade maior, por conta gravitacional, né, da lei da física e tudo mais, e para suportar aquele calor que o Sol irradiava, então, os mais próximos, eles tinham que ter uma composição dentro dessa nebulosa, aqueles materiais que haviam ali, aqueles materiais rochosos, foram se aglutinando e formaram os 4 planetas mais próximos do Sol. Marte, Vênus, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que eles são considerados planetas terrestres, né, ou rochosos. A partir de uma certa linha imaginária que eles chamam a linha da geada, começaram a se formar os demais, compostos de elementos mais gasosos, né, líquidos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses rochosos, os 4 ficaram mais próximos do Sol por questões gravitacionais, de aquecimento e tudo, e os mais, né, sutis, Júpiter para fora, né, da linha gravitacional. E aí às vezes surge uma questão, né? Pô, mas se eles foram todos formados na mesma época, porque o sistema solar foi formado naquele mesmo período, né, para haver o equilíbrio das coisas. Eles eram todos planetas jovens. Todos os habitantes que passaram em algum momento a habitar esses planetas eram seres humanos primitivos. Eles eram planetas jovens. Não, né, gente? Porque cada planeta tem a sua característica para receber seres humanos adequados àquelas características. Então, esses planetas com compostos de elementos mais densos, eles estavam adaptados e preparados para receber os seres humanos primitivos que têm que característica? Corpo material mais denso, como nós. Os planetas mais distantes do Sol foram preparados para receber os seres humanos com características de evolução melhores, né? Júpiter, que é tido como o planeta do nosso sistema solar, o mais evoluído, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, tudo estava preparado dentro do sistema solar de maneira a receber seres humanos e animais e outros elementos apropriados às suas características próprias. E só rapidamente terminando, tudo isso que eu tratei um pouco mais foi da questão material dos planetas. A questão espiritual, a morada de cada um de nós, o estado feliz ou infeliz que procura nós residirmos, como a gente até falou no começo, é uma questão de compreensão e entendimento. Aonde eu, como ser, quero morar? E o que eu faço para morar bem? É posicionar meu estado de espírito com as coisas boas. Se eu ligar qualquer meio de comunicação da mídia e ficar com foco naquele bombardeio de coisa ruim o dia inteiro, eu estou procurando morar bem ou estou procurando morar mal? E às vezes, muito de nós, sem perceber, a gente fica com a televisão ligada o dia inteiro, escutando um monte de coisa. Quando chega no fim do dia, estou tão cansado e não sabe nem por que é, né, às vezes. É porque, na verdade, a gente está vinculando o nosso pensamento a coisas que não são boas, não são sadias. Então, a nossa morada como espírito, a gente tem que criar ela. Na nossa casa, a gente não quer, às vezes, mudar o ambiente, não põe uma florzinha lá, decora, faz uma coisa legal. Tudo isso contribui com a melhoria do nosso estado de espírito.
Então, se a gente quer mudar, às vezes não, né? Todo mundo quer coisa boa, né? Acho que não tem aqui ninguém que queira coisa ruim. Mas às vezes a gente passa despercebido como fazer. E às vezes é uma pequena coisa, uma coisa simples. Que a gente, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem uma rotina que não é mais legal. A gente, infelizmente, dedica pouco tempo para parar, pensar e processar. Puxa vida, né? Por que será que eu estou ruim? E às vezes não se dá conta que, na maioria das vezes, é por nossa conta mesmo. Não é por circunstância externa, não. É que a gente não para pensar o que a gente pode estar fazendo de melhor para nós mesmos. A gente acha que essa transformação vem de fora para nós. A gente esquece que, na verdade, é uma transformação no nosso interior que faz a gente mudar e ser feliz. Deus ajuda, Jesus ajuda, Itajubá ajuda, os benfeitores amigos ajudam. Tem sempre os nossos amiguinhos bons de um lado, e tem aqueles que querem ver a gente, às vezes, ir para um lado errado, né? Mas a decisão final é sempre nossa, o livre-arbítrio. A questão é, para quem que a gente dá mais ouvido? E outra, né? Será que eu sei discernir ainda aquilo que é bom do que não é para mim? O pedir e obtereis, na grande maioria das vezes a gente não obtém aquilo que a gente pede, já perceberam? E por quê? Porque Deus é sábio, Jesus é sábio. Ele só dá coisas que são boas para a gente. E a gente, infelizmente, não temos ainda a sabedoria de pedir aquilo que verdadeiramente é bom para a gente. Então, vamos tentar aprender, todos nós, eu também. Isso daí serve para mim. Vamos aprender a pedir e perder um pouco de tempo para analisar o nosso comportamental e o que a gente tem que fazer para sofrer menos. E que Deus nos inspire, Jesus, a todos nós, para boas atitudes. Obrigado a todos.